Olá, meus irmãos, tudo bem? Boa noite. Estou gravando esse vídeo porque nesse momento eu vou estar no retiro dos casais da minha igreja e infelizmente não vou conseguir comparecer presencialmente para a apresentação do trabalho, então estou gravando esse vídeo justamente para isso. Boa noite a todos. Meu trabalho é sobre o Antônio Gramsci e eu vou dividir aqui a apresentação de uma forma bem simples em 4 pontos. Vou falar sobre a vida dele, sobre o que ele pensa a respeito de cultura, educação e política. O Gramsci nasceu em janeiro de 1891 em Ales, uma província lá da Sardenha, na Itália, né? Ele é italiano. A família dele chamava ele de Nino, é um apelido carinhoso aí pro nome de Antônio, né? O pai dele era Francesco Gramsci, na verdade, né? Ele era um burocrata, trabalhava num cartório lá da região. Mas quando o Gramsci tinha 6 anos de idade, mais ou menos, o pai dele foi acusado de peculato, extorsão, corrupção e foi preso. Alguns pesquisadores dizem que foi uma acusação falsa, motivada por revanche política. Mas o fato é que o pai dele ficou preso dos 6 até os 13 anos do Gramsci, e isso teve consequências muito severas para a família. Era um casal com 7 filhos. A mãe dele, chamada Pepina Marcias, teve que trabalhar muito como costureira e a família viveu na miséria, né? Esse período deixou marcas profundas na vida de Gramsci e também um grande afeto e admiração pela mãe dele. Tudo que a gente sabe sobre o Gramsci, de autoria dele, está naquilo que a gente chama de os cadernos do cárcere, né? Que foi quando ele escreveu, teve tempo para escrever, quando ele teve preso no final da vida dele. Então, dessas cartas a gente vê que ele amava muito e tinha muita admiração pela mãe. O Gramsci ele tinha uma deformação física na coluna vertebral, era uma doença chamada mal de Pote, que é uma variante da tuberculose, né? E ele sofreu muito também por conta dessa doença. Os médicos recomendavam um tratamento super inusitado, que era ele ficar suspenso numa viga no alto do teto por várias horas irregularmente. E o Gramsci se submetia a esse tratamento. Essa doença tornou ele uma pessoa muito disciplinada e muito resiliente, né? A vida foi muito dura com ele, ele sofreu demais. Na escola ele sofreu bullying, as outras crianças jogavam pedra nele no pátio e apelidaram ele de Antônio Sugubo, que é Antônio o Corcunda. Bom, o Gramsci na escola foi um excelente aluno quando ele teve a oportunidade de estudar. Ele era muito estudioso e muito inteligente. Era muito claro para ele que a educação era a única forma dele mudar, de sair daquela condição miserável. E por isso ele conseguiu uma bolsa de estudo e entrou na Universidade de Turim em 1911, aos 20 anos, né? Ele entrou no curso de Filologia e Linguística. Apesar dessas disciplinas não terem sido a paixão dele, que era a política, a metodologia necessária para o estudo de Filologia e Linguística formataram muito o pensamento de Gramsci. Então ele era muito metodológico no seu pensamento, nas suas pesquisas, na sua investigação. Ele entrou para o Partido Socialista Italiano aos 21 anos e nesse período, inclusive, ele teve contato com Mussolini, né? Que no final das contas ia ser quem ia mandar prender ele e se tornar inimigo dele. Mas no primeiro momento ele era até um admirador, assim, de certa forma, do Mussolini, e ele se tornou também, ele era um crítico de teatro de um jornal nessa época, e essa talvez seja o primeiro sinal do vínculo que Gramsci atribuía à cultura e política, como nós vamos falar mais para frente. Ele era um crítico de teatro, mas não um crítico de teatro comum, né? Isso mostrava já que ele compreendia que a cultura estava diretamente ligada à política. A Revolução Russa de 1917 radicalizou o Gramsci por completo, né? Se ele tinha algum traço de moderação, foi por água abaixo aí. Ele se tornou comunista mesmo de corpo e alma depois da Revolução Russa. Ele fundou um jornal chamado, em italiano, né, L'Ordine Nuovo, em português A Nova Ordem, com alguns amigos. Esse jornal foi fundado em 1919, né, logo ali perto do fim ou depois do fim da Primeira Guerra Mundial, no período chamado Biênio Vermelho na Itália. Muitas privações, as pessoas estavam passando por muitas privações na Itália por conta da guerra, muita crise. E num primeiro momento o jornal era mais moderado, mas o Gramsci e alguns companheiros deram meio que um golpe editorial ali, percebendo a crise da Itália, eles aproveitaram o momento para colocar, digamos assim, para publicizar os seus pensamentos mais revolucionários.
Por fim, ele ficou desiludido com o Partido Socialista, porque na visão dele era um partido revolucionário somente no discurso, mas não fazia nada na prática, e ele ingressou com alguns amigos no Partido Comunista. Mas quando o fascismo se tornou o comando da Itália, os comunistas começaram a sofrer muita perseguição e tiveram que operar clandestinamente, né? Aí o Gramsci foi nomeado um delegado lá em Moscou pelo Partido Comunista. Lá ele foi para um sanatório, conheceu a mulher que seria a esposa dele, né? Julia Schust, uma violinista. Eles se casaram em 1923, tiveram 2 filhos. O filho mais novo ele nem chegou a conhecer porque ele foi preso antes disso. Ele foi para Viena e depois voltou para a Itália. Lá na Itália teve um episódio em que um menino de 15 anos tentou assassinar o Mussolini, e aí o Mussolini respondeu tornando mais rígido as repressões autoritárias do Estado fascista. E os amigos do Gramsci até aconselharam ele a ir embora, se exilar na Suíça, mas ele achava que a imunidade parlamentar dele, ele tinha se tornado deputado, iam proteger ele, mas não foi o caso. Ele foi preso em 1926, foi condenado a 20 anos de cadeia, e nas palavras do próprio Mussolini, que foram citadas no julgamento, foi dito: temos de impedir que esse cérebro trabalhe por 20 anos. Mas aconteceu justamente o contrário, porque foi na prisão que o Gramsci produziu os escritos dele, né? E que, enfim, foi de onde ele extraiu os pensamentos dele e o cérebro dele funcionou de verdade. Ele foi liberto em 1933 somente para tratamento médico, porque a saúde dele estava muito debilitada, mas já era tarde demais, ele não conseguiu se recuperar e morreu em 1937. A cunhada dele contrabandeou os cadernos do cárcere, que foi o que ele produziu enquanto estava encarcerado, e mandou para Moscou por canais diplomáticos. Bom, então falamos sobre a vida do Gramsci, vamos falar sobre o pensamento dele. Existe uma onipresença dos temas culturais no pensamento do Gramsci. A cultura para ele é muito importante e ela está salpicada em todo o pensamento dele, né? Ele não era um crítico literário ou um crítico de arte padrão. Ele entendia a cultura como instrumento político, né? E era assim que ele via ela. Era uma antítese do sistema, um sistema de valores. Então, para ele, todo mundo participa da produção cultural. Não apenas aquelas pessoas de elite, mas todo mundo que molda o seu ambiente, molda a cultura, né? Porque você é moldado pelo mundo e você muda ele também, molda ele também. Então o Gramsci ele criticava a cultura como algo reservado para a elite educada. Ele falava que isso só produzia intelectualismo fraco. Então para ele cultura é para todo mundo, para o proletariado também. O Gramsci entende que a cultura nunca é uma coisa fixa, ela está em constante mudança, ela é constante objeto de transformação histórica, né? Então, tanto a cultura popular quanto a alta cultura, elas se interpenetram, né? O filósofo molda a mente do camponês e o camponês molda a mente do filósofo ao mesmo tempo, porque está todo mundo produzindo cultura e todo mundo está moldando o meio no qual está inserido, né? O Gramsci ele tem uma concepção também muito diferente dos intelectuais. Aqui existe uma coisa bastante particular do Gramsci, que é o intelectual orgânico. O Gramsci ele faz distinção entre 2 tipos de intelectuais. O intelectual tradicional, que são os acadêmicos e os clérigos, que eram aqueles que praticamente eram reconhecidos como intelectuais até o capitalismo, ou seja, até o final do feudalismo. Eram apenas essas pessoas que eram considerados intelectuais. O Gramsci ele critica esse tipo de intelectual porque essas pessoas, via de regra, na opinião dele, se sentem acima dos preconceitos sociais, ou seja, eles pensam que eles são capazes de ter pensamentos abstratos que não são moldados pelo contexto histórico e econômico no qual eles estão envolvidos. E, de fato, isso é falso, né? Essas pessoas não são imunes ao seu tempo, à sua história. E Gramsci percebe isso e ele critica essas pessoas. Em contrapartida, o Gramsci desenvolve a ideia do intelectual orgânico. E o que é o intelectual orgânico? São aquelas pessoas que não necessariamente são formalmente educadas, mas que são pessoas que no seu ambiente são capazes de formar opinião e moldar o pensamento para a causa revolucionária. Então, o Gramsci conclama esses intelectuais orgânicos. Eles são orgânicos porque eles são produzidos nos seus próprios contextos, né, de forma orgânica.
eles não são academicamente produzidos. O Gramsci conclama eles, então, a usarem a sua influência para moldar o pensamento das pessoas que estão ao seu redor. Então, por exemplo, um Pablo Vittar da vida seria considerado um intelectual orgânico, porque ainda que ele não tenha uma educação formal e não tenha competência ou autoridade em disciplina nenhuma, ele exerce influência na opinião das pessoas e, portanto, você vai ver ele dando entrevistas falando sobre política, economia, e isso vai moldar a opinião das pessoas. Então, o intelectual orgânico, ele é um elemento chave no pensamento do Gramsci para conseguir a revolução. Nós vamos falar um pouquinho mais disso quando a gente falar sobre política. No que diz respeito à educação, o Gramsci, como tem um pensamento muito integrado, ele também entende a educação não como restrita às universidades ou escolas. Todos os ambientes são educativos. As igrejas, os clubes, os jornais, os partidos políticos, as sociedades literárias, até a arquitetura e o urbanismo, na opinião do Gramsci, são educativos. Eles transformam a mente das pessoas, os contextos das relações sociais e, por isso, eles são muito importantes. O Gramsci, ele entende, eu acho que talvez por ele ter sofrido muito na infância para poder estudar e também por conta da condição de saúde dele, ele enxerga a necessidade de disciplina na educação. Então ele vê o ensino fundamental e médio como sofrimento para a disciplina corporal e mental. Ele acha que, num primeiro momento, a disciplina é indispensável para a educação, de maneira que o sofrimento na educação ele é legítimo, né? Ele era um entusiasta do latim e gramática, porque ele acha que essas matérias são pressupostos para que a pessoa desenvolva raciocínio abstrato, lógico e livre, né? Então, ele pensa o seguinte: se num primeiro momento a educação amansa a pessoa, depois a educação liberta a pessoa para ter pensamento revolucionário. Então veja, primeiro você precisa ser rígido e disciplinar a pessoa para educar ela, de maneira que ela vai ser, digamos assim, amansada. Mas uma vez que ela domina as disciplinas básicas e tem a mente libertada para pensar de forma crítica, essa pessoa se torna um revolucionário, porque ela vai desenvolver autoconsciência, ela vai desenvolver pensamento de classe, ela vai ser capaz de criticar o ambiente ao redor dela. E nesse aspecto, a educação é indispensável no pensamento de Gramsci para a Revolução Comunista. Então, para ele, a educação é política, é um momento importante no desenvolvimento de uma compreensão crítica da sociedade e, em última instância, de consciência de classe. O Gramsci também fala sobre a mídia. Para o Gramsci, a mídia tem o papel de tornar homogêneo o pensamento do proletariado. Então, os jornalistas, a diretoria editorial de um jornal, ela tem um trabalho muito importante, que é fazer um diagnóstico, uma cartografia do pensamento nacional das diferentes classes e tentar tornar isso homogêneo de maneira que a própria mídia seja capaz de formar as opiniões. Então, veja, o papel da mídia não é apenas compreender a opinião pública e tornar ela pública. É, antes disso, fazer uma leitura da opinião pública e publicizar um pensamento que modifique a opinião pública, né? Então, é um papel meio que doutrinário, sim. Então, ele chega a dizer que são os jornais agrupados em séries que constituem as verdadeiras partes, ou seja, os jornais que são as partes políticas do jogo. São eles que vão travar a verdadeira guerra política, né? Por fim, no que diz respeito à política propriamente dita, Gramsci tem uma influência muito grande de Maquiavel, né? Ele acha que todo indivíduo é político por natureza, o ser humano é político por natureza, na medida em que essa é a primeira instância do ser humano, né? Ele tem um ímpeto de transformação do seu ambiente social, de maneira que a política para o Gramsci, então, não é uma coisa primariamente do Estado, é primariamente do indivíduo. O que acontece de política no Estado é um reflexo do indivíduo, né? Um ponto central do pensamento de Gramsci, que ele diverge do Marx, é que a política não é reduzida à economia, né? O Marx tinha uma ideia muito grande de que a política é um resultado dos conflitos econômicos,
quase como que se fosse um processo impessoal em que os indivíduos não fazem muita coisa. São os conflitos econômicos no desenrolar da história que produzem os fatos. O Gramsci não pensa assim. Ele entende que os indivíduos têm um papel mais ativo de transformação social na política. E para finalizar, eu quero falar sobre uma coisa interessante e bem particular do pensamento de Gramsci. Quando ele fala sobre política, ele divide a sociedade em sociedade civil e sociedade política. A sociedade civil são todas aquelas instituições livres nas quais as ideologias, os pensamentos vão se degladiar ali, né? As pessoas pensam, refletem, discutem, formam opinião e etc e tal. Então, quais são esses espaços? É tudo. É a igreja, é a escola, são as associações, enfim, qualquer associação de cidadãos formadas livremente é a sociedade civil. É um terreno social no qual as rivalidades e as lutas de natureza cultural e ideológica são disputadas, né? E aí, nesses espaços, o intelectual orgânico de Gramsci vai ter um papel fundamental. É nesses espaços, seja ele qual for, o intelectual orgânico pode estar na igreja, pode estar na escola, pode estar no jornal, pode estar nas artes, no teatro, mas o intelectual orgânico, dentro do seu espaço, ele vai produzir pensamento, ele vai formatar opinião. Então essa é a sociedade civil. A sociedade política são os espaços políticos propriamente ditos, né? Todos os cargos e instituições militares, jurídicas, administrativas e etc e tal. E aí, qual é a leitura que o Gramsci faz da razão pela qual a Revolução Comunista aconteceu na Rússia e não aconteceu no Ocidente? Segundo Gramsci, o que aconteceu na Revolução Russa? Os revolucionários atacaram diretamente a sociedade política. Eles tomaram os espaços de poder político diretamente. E lá isso obteve êxito porque a sociedade civil russa era fraca. Ela não tinha força, ela não tinha uma substância que tornasse ela íntegra e forte para resistir à revolução. Então bastava tomar os espaços de poder político que você conseguia implantar o comunismo. E ele percebeu que as sociedades ocidentais, as sociedades civis dos países ocidentais são fortes. Então não tem como você fazer a revolução somente tomando o poder na sociedade política. Você primeiro precisa conquistar a sociedade civil e você faz isso através da cultura. E aí que entra a ideia de hegemonia cultural de Gramsci. Ou seja, a guerra no Ocidente, segundo ele, não é uma guerra de movimento, é uma guerra de posição. A guerra de movimento é aquela na qual você vai para o tudo ou nada, como foi feita na Revolução Russa. Você vai direto para atacar a sociedade política. No Ocidente, você precisa fazer uma guerra de posição. É aquela na qual os soldados estão numa trincheira e eles avançam apenas alguns poucos metros para uma outra trincheira, consolidam aquela posição e aguardam o momento de conquistar mais uma posição. Essa é a guerra que tem que ser travada na sociedade civil, nos países ocidentais, para você conseguir implementar a revolução. E daí, os intelectuais orgânicos, eles são fundamentais nesse processo. Eles que vão, paulatinamente, permitir a conquista desses espaços na sociedade civil. Bom, vou parar por aqui, que eu já falei demais e não quero que o vídeo fique tão grande. É isso, meus irmãos. É uma breve apresentação sobre o Antônio Gramsci. Espero que tenha sido interessante e espero que os irmãos pesquisem mais. Um grande abraço, Deus abençoe.